Meu nome é Gleice Guimarães, em nome da Chique Consultoria e Treinamento, estamos trazendo um tema para compor a trilha de conhecimento junto à DocNix para falarmos um pouquinho de PDCA e gestão de processos. Quais os objetivos aqui hoje? Então, o objetivo é trazer conhecimento das ferramentas da qualidade usadas para aperfeiçoamento de processos e melhoria contínua de resultados. Mas qual a relação do PDCA e gestão dos processos com a ISO 9001? Nada mais do que é a adaptação dos processos de uma empresa seguindo uma abordagem de PDCA, ou seja, estruturar as etapas da norma com o funcionamento deste ciclo. Então, a utilização de ferramentas de baixo investimento traz grandes resultados, porque entendemos que a simplicidade é o caminho para o ganho. E falando em PDCA e gestão de processos, o que leva muito o tema de melhoria contínua nessa etapa. Então, a melhoria contínua, ela busca esse aperfeiçoamento dos produtos, nos processos também, e na indústria e na organização, para que siga uma sequência que resulte em qualidade final, seja no produto ou no serviço, trazendo essa satisfação do cliente. Eu trago aqui o seguinte questionamento: como as grandes corporações poderiam trabalhar sem processos, sem ferramentas, sem indicadores, sem treinamentos e melhoria contínua? Então, para contextualizar, vamos ver algumas definições. O que na verdade é processos? Processos é um conjunto de etapas para a realização de uma tarefa. E o PDCA, que significa Plan, Do, Check e Act, ele torna ágil a execução dos projetos e processos. Então, processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, entradas em produto, saídas. Então, isso é segundo a definição da norma da ISO 9001. Então, são atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos, recursos e tecnologia. Esse conjunto de atividades, elas são voltadas para agregar, para criar valor aos clientes. Então, nós vemos o quê? Que a ISO 9001, ela preza muito a satisfação do cliente com foco realmente no cliente. Então, entendendo que gestão de processos, essa inter-relação entre cada etapa, nessa representação gráfica temos fornecedores correlacionado com as necessidades do cliente também e essas etapas que compõem todo esse fluxo do processo. Quando falamos em fornecedores, temos alguns controles essenciais nessa etapa, como a qualificação de fornecedores, validação da parte técnica, que é o desempenho técnico do material ou do serviço, entregas dentro do prazo, material de acordo com o especificado, fornecedor, se ele é limitado, se é um fornecedor exclusivo, tem dificuldade de desenvolver novos fornecedores, tem que avaliar outros aspectos para poder buscar uma qualificação que realmente capacite o processo para ter representatividade, e também tem que ver do ponto de vista de aspecto legal dos fornecedores, de forma que eles atendam exigências sanitárias ou algum aspecto legal de funcionamento, de forma a não deixar na mão. E aí temos também, olha só, nessa representação, a base. A base, ela é composta por pessoas, procedimentos e infraestrutura. Quando falamos em pessoas, a gente sabe que são pessoas que devem ser treinadas, capacitadas naquela etapa do processo e tem que ter constantemente envolvimento delas, tem que ser comunicadas de qualquer mudança que o processo passa, tem que ser treinadas no procedimento, que é outra base desse fluxo que compõe, que estrutura todo esse fluxo do processo. Porque os procedimentos é que vai dizer o que deve e como deve ser feito e por quem deve ser feito. Na infraestrutura, é importante mapear o fluxo do processo. Por onde entra o material,
qual é o fluxo de pessoas, por onde sai, quais as condições adequadas de temperatura, iluminação, piso, parede, teto, equipamentos, necessidade de controle de pragas. E aí, tendo essa base, a gente vai começar a estruturar o fluxo desses processos. Então, a gente vê lá, desde os fornecedores até os clientes, é primordial estar bem acordado as especificações. A especificação, ela é o link dos acordos entre fornecedores, produtores e clientes. Então, devem ser seguidas e, quando não atendidas, devem ser investigadas. Os controles de processos utilizados nas etapas de recebimento de insumos, por exemplo, são verificadas as condições de recebimento de quantidade, nota fiscal, data de fabricação, validade. Algumas empresas até adotam política interna de não receber material com data de validade inferior a 1 ano. Tem que checar também outro controle de processo, documentação do material, análises de qualidade do material, liberação de recebimento de acordo com as especificações, adotando algum critério de amostragem, seja o critério utilizado pela NBR 5426 ou outro, desde que passa por um processo de validação interna que tenha uma confiabilidade e representatividade nesses resultados. A manufatura, nessa etapa desse processo, ela deve seguir os procedimentos para manipulação, seguir as condições de produção, registros de verificação da linha produtiva, verificação dos equipamentos se estão em condições ideais de uso, registros de limpeza, tem que ver registros de setup de linha, lotes dos insumos que estão sendo consumidos, verificar se foi retirado os insumos da produção anterior e sendo abastecido os insumos da nova produção. Então tem que checar também alguns controles de manutenção preventiva, manutenção corretiva, se estão em dia. Por exemplo, também nessa etapa, entre os registros de verificação de sensores de linha, como por exemplo raio-x, detectores de metal. Então, parâmetros de máquina, eles devem ser ajustados para ver se está dentro desses controles operacionais. Aí chegamos no produto acabado. Nessa etapa do produto acabado, temos alguns controles de processo, que são o controle dos resultados de análise de liberação, controle das amostragens realizadas, controle das ocorrências de desvio de qualidade identificadas, se houve correções, se houve algum ajuste que foi realizado. Então, essa etapa de controle de qualidade é que vai ditar se o produto está apto para ser liberado para consumo ou não. E aí segue para a etapa de distribuição. Nessa etapa de distribuição, há controles de saída. Então, esse controle de saída, o que tem que prevalecer? O primeiro lote a vencer é o primeiro lote que tem que sair, por exemplo. E aí tem outros controles como mapa de distribuição, para quais clientes, região, quantidade que foram distribuídos esses lotes. Então, o mapa de distribuição, ele vai sinalizar também o início de uma rastreabilidade. O que a gente entende desse fluxo todo que exemplificamos aqui? A gestão de processos, na verdade, ela visa realmente garantir essa rastreabilidade, como dito. Por isso, todos os controles são essenciais para saber exatamente o que foi utilizado naquele produto. Frasco, pacote, embalagem, para termos exatamente ter o conhecimento de para quais clientes foram enviados, ter também a rastreabilidade de uma possível reclamação de saque, para fazer essa investigação. Então, além de ser uma exigência legal, estes controles de processo, eles devem ser também estabelecidos para auxiliar na investigação, apuração dos fatos e retorno das procedências aos clientes e consumidores e buscar, sim, a melhoria contínua. Mas, afinal, o que é o ciclo PDCA? Então, o PDCA, nessa imagem aí, representa exatamente o ciclo e as etapas que compõem. A grande vantagem da utilização do PDCA
é que pode ser adaptado para ser utilizado em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de organização, independente do seu tamanho ou área de atuação. E tem fortalecido muito essa ferramenta com a adaptação das normas ISO e seus requisitos. Então, de uma forma geral, temos a solução de problemas facilitada nos passos apresentados no PDCA, sendo perceber a dificuldade, localizar o problema, definir o problema, sugerir possíveis soluções e desenvolver através do raciocínio as influências percebidas. Aí temos a representação do PDCA e melhoria contínua. Começo levantando o seguinte questionamento: como está a sua organização? Como as pessoas estão trabalhando nela? Trabalhando junto, agregando valor ao produto ou serviço, ou buscando, correndo atrás do prejuízo, resolvendo problemas de qualidade, reclamações de cliente? Vejamos na imagem a representação do ciclo que está em constante movimento para melhorar o padrão. Isso é melhoria contínua e sempre girando as etapas do PDCA ao longo de um tempo que é estabelecido. Então, este ciclo PDCA é um ciclo vivo e ele deve ser acompanhado, porque ele sempre volta para a etapa inicial. O PDCA é um ciclo que ele traz resultados diferentes e complementares a cada vez que é utilizado, o que faz com que ele seja realmente um método de uso contínuo para maior sucesso na resolução de problemas. Então, o PDCA ele é importante por quê? Porque ele facilita a identificação de falhas, que torna mais simples o processo de reparação das mesmas. Além disso, o ciclo PDCA, ele prioriza a medição, que é um fator importante nessa gestão. Agora vamos entrar em cada etapa do ciclo do PDCA. A primeira etapa, a primeira etapa de planejamento. Dentro da norma da ISO 9001 na versão 2015, ele se refere ao item 6, planejamento. Então ele foca realmente na parte estratégica. O objetivo aqui é levar e analisar informações para estabelecer os objetivos e metas. Então, é importante elaborar um plano estratégico que resolva os problemas encontrados, mas para isso, ele deve ser desenvolvido com base em alguns valores e diretrizes da política da empresa. Então, nessa etapa inicial de planejamento, temos que identificar o problema. O que está acontecendo? A gente precisa levantar o histórico do problema, esclarecer o problema. Para isso, a gente traz algumas ferramentas da qualidade, como brainstorm, relatórios e dados gráficos. E em seguida, a gente vai tomando forma para poder ir em busca dessa solução de problemas. A observação do problema pode ser a parte mais demorada deste processo, porque aí é analisados vários pontos de vista, observar os locais onde acontecem, qual frequência que isso acontece. Então, tem a ferramenta Pareto, que ele permite estimar uma meta para ser atingida. Então, observar no detalhe suas características específicas, descrever o problema e a utilização de ferramentas da qualidade é um ponto essencial nessa etapa. Outra questão, analise o problema. Faça análise do problema. Então, por que esse problema está acontecendo? É a fase da descoberta das causas. Então, temos algumas ferramentas da qualidade, como 5 porquês, porquê, diagrama de causa e efeito, o Ishikawa. Então, analisar o problema, colocar as causas em ordem de relevância, e é possível a gente tornar ela mais facilitada para priorizar e descartar aquelas improváveis. Aí sim, chegamos no plano de ação do planejamento, onde são as ferramentas utilizadas 5W2H, ou plano de ação, que são ferramentas ideais para essa etapa, pois permite descrever claramente o que precisa ser feito, quem será o responsável, quando deverá ser concluída cada tarefa planejada. Então, definir essas ações corretivas,
hora de criar as ações para resolvê-la é a etapa para consolidar esse fechamento do primeiro ciclo, primeira etapa do ciclo PDCA. Aí seguimos para a segunda etapa, a etapa da execução, do fazer. A gente coloca em prática o plano de ação aqui. Dentro da norma da ISO 9001 na versão 2015, se referem aos itens 7 e 8, porque estão relacionados a apoio e operação, a execução dos processos por meio de suporte necessário e etapas de preparo. Então é importante evidenciar os resultados de cada etapa concluída. Essa é uma das etapas mais importantes do ciclo e deve ser acompanhada de perto, porque assim as ações que serão executadas devem ser checadas se estão de acordo com o planejado. Avançamos agora para a etapa 3, da verificação. Na norma, na ISO 9001, ela traz a referência ao item 9, que diz respeito à verificação do desempenho obtido nos processos na realização das atividades planejadas. Nessa fase, ela consiste em confirmar se o que foi planejado foi implementado. Então, no check, na verificação, é onde acontece a verificação do que foi executado realmente, se está de acordo com os resultados obtidos com o plano de ação. Então, além de comparar os resultados entre antes e depois, também é uma etapa para verificar se está no alcance das metas que foram propostas. Então, avaliar resultados e processo, verificar ações para evitar recorrência e manter uma frequência desse cheque, dessa verificação, é o que faz parte dessa etapa. Finalmente, chegamos à etapa 4, a etapa de ação. Então, essa etapa, ela se refere ao item 10 da norma da ISO 9001, que traz questões relacionadas a soluções de problemas, se está no caminho da melhoria contínua. Então, as análises realizadas, elas devem abrir o caminho para registro de eventuais não conformidades e, portanto, ações corretivas devem ser tomadas para solucionar os problemas que foram mapeados. Por isso, a padronização é tão importante. E aí temos também a criação e revisão de documentos que descrevem os processos que foram identificados, comunicar as alterações para quem está envolvido diretamente nos processos e realizar os treinamentos. A conclusão desta etapa não limita a conclusão do ciclo do PDCA, pois como já estamos falando aqui, é uma ferramenta que ela deve estar em constante movimento e é necessário girar esse ciclo PDCA. Então, revisitar os processos, identificar novas oportunidades e trabalhar para a melhoria contínua é que compõe esse fechamento de um ciclo. Então, analisar resultados, gráficos, fotos, análise de Pareto ou folha de verificação, identificar o que deu e o que não deu certo, documentar isso, identificar o que pode ser melhorado, criar um banco de lições aprendidas e parabenizar a equipe pelos resultados obtidos. Conclusão: o PDCA e a gestão de processos, com a gestão de processos, é uma ferramenta simples e eficaz. Então, usando o ciclo PDCA de forma preventiva e contínua, ele auxilia na identificação de possíveis melhorias nos processos, tomada de decisão mais assertiva e evita desperdício de recursos. Então, quando um ciclo PDCA acabar, o outro deve começar. Isso é melhoria contínua.